Meu nome é Helena, tenho 67 anos e por mais de 2 décadas guardei uma história que mudou completamente a forma como vejo família, verdade e perdão. Sou professora aposentada, vivi a vida toda em São Paulo, numa família que eu considerava exemplar, tradicional, sem grandes segredos ou surpresas. Pelo menos era isso que eu pensava até os meus 45 anos, quando descobri que tudo o que conhecia sobre minha família era, na verdade, uma versão editada da realidade. Nossa família sempre foi motivo de orgulho. Papai, Roberto, era contador numa empresa grande. Homem sério, trabalhador, daqueles que saía cedo e voltava tarde, mas sempre presente nos momentos importantes. Mamãe, Dulce, era dona de casa dedicada, daquelas que faziam questão de que tudo estivesse perfeito quando papai chegasse do trabalho. Nós éramos 3 meninas, eu, a mais velha, depois a Márcia, 2 anos mais nova, e a Patrícia, nossa caçula, 10 anos mais nova que eu. Crescemos numa casa pequena mais aconchegante no Ipiranga, com aquela rotina típica de família de classe média dos anos 60 e 70. Domingo era dia de almoço em família. Papai ouvia os jogos do Corinthians no rádio, enquanto mamãe preparava o frango assado, que era nossa tradição. Nós 3 meninas brincávamos no quintal, brigávamos por bobagens, dividíamos roupas e sonhos. Eu me lembro de como papai ficou orgulhoso quando passei no vestibular para letras na USP. Como ele fazia questão de contar para os vizinhos que sua filha mais velha seria professora. A Márcia escolheu enfermagem e se casou cedo com o João, um rapaz da nossa rua que ela namorava desde os 15 anos. A Patrícia, nossa eterna bebê, demorou mais para encontrar seu caminho, mas acabou se formando em administração e trabalhando numa empresa de logística. Nossa família tinha essa característica. Éramos unidas, conversávamos sobre tudo. Ou pelo menos era isso que acreditávamos. Lembro-me de como papai era carinhoso conosco. Ele nunca foi muito de demonstrações públicas de afeto, mas em casa, na intimidade, ele nos chamava de suas princesas. Tinha esse jeito meio formal de falar, típico da geração dele, mas que escondia um coração cheio de ternura. Quando eu completei 25 anos e ainda estava solteira, ele me disse uma frase que nunca esqueci. Helena, filha, você é especial. Não se contente com qualquer um. Você merece um homem que te valorize como eu valorizei sua mãe. Essa frase sempre me intrigou, um pouco, porque papai e mamãe, apesar de terem um casamento estável, nunca foram muito românticos entre si. Eles se respeitavam, se cuidavam, mas não havia aquelas demonstrações apaixonadas que a gente via nos filmes. Era mais uma parceria sólida, construída no dia a dia, nas responsabilidades compartilhadas, no cuidado mútuo. Mamãe sempre dizia que casamento não era só paixão, era companheirismo. E eles eram realmente companheiros. Durante minha juventude, eu me questionava se queria um casamento como o deles. Havia amor ali, mas um amor sereno, quase fraternal. Acabei me casando aos 28 anos com o Carlos, professor de história que conheci na faculdade. Nosso casamento foi diferente do dos meus pais. Tínhamos mais diálogo, mais cumplicidade, talvez porque pertencêssemos a uma geração que já falava mais sobre sentimentos e relacionamentos. Carlos e eu tivemos 2 filhos, o Roberto, nome escolhido em homenagem ao meu pai, e a Ana Luísa. Nossa vida transcorreu de forma bastante tranquila. Eu lecionava português no ensino médio numa escola particular, na Vila Mariana. Carlos dava aulas numa escola pública no centro. Não éramos ricos, mas vivíamos bem, com aquela estabilidade que a carreira pública oferecia. Nos fins de semana sempre visitávamos meus pais, mantendo a tradição dos almoços em família. Foi numa dessas visitas dominicais, em 2001, que notei papai mais quieto que o normal. Ele estava com 71 anos, ainda lúcido e ativo, mas percebi que algo o incomodava. Mamãe comentou comigo na cozinha que ele andava tendo algumas insônias, que acordava no meio da madrugada e ficava andando pela casa. Deve ser coisa da idade, ela disse. Mas eu sentia que havia algo mais. 2 anos depois, em março de 2003, papai teve um infarto enquanto trabalhava no jardim. Foi tudo muito rápido. Mamãe ligou desesperada.
Corremos para o hospital, mas quando chegamos lá, ele já tinha partido. Foi devastador para toda a família. Papai sempre foi nossa referência, nosso porto seguro. O homem que nunca faltava, que nunca nos decepcionava. De repente, ele não estava mais ali. O velório foi uma cerimônia bonita, cheia de pessoas que respeitavam papai. Colegas de trabalho, vizinhos, parentes distantes, todos falavam da mesma coisa. Como Roberto era um homem íntegro, trabalhador, dedicado à família. Um homem sem defeitos, diziam. E nós concordávamos orgulhosamente. Nossa dor era grande, mas também tínhamos a tranquilidade de saber que papai havia sido exemplar em tudo o que fez. Algumas semanas após o enterro, começamos a lidar com as questões práticas da herança. Papai não tinha deixado muita coisa. A casa onde mamãe morava, uma pequena quantia na poupança, alguns móveis de valor. Mas ele havia sido organizado e deixado tudo muito bem especificado em testamento. A casa ficaria para a mamãe até ela morrer. Depois seria dividida entre nós 3 meninas. O dinheiro da poupança seria dividido imediatamente entre nós 4. Mamãe ficaria com metade, e nós 3 dividiríamos a outra metade. Foi quando fomos ao banco para tratar dos procedimentos que a primeira estranheza aconteceu. O gerente, um senhor de uns 50 anos que conhecia papai há décadas, fez uma pergunta que me deixou confusa. E a outra filha do seu Roberto? Como vamos proceder? Ela também tem direito à herança, não é? Nós 3 nos olhamos sem entender. Que outra filha? Perguntei. O gerente ficou desconcertado. Percebi que ele havia falado algo que não devia. Desculpem, eu pensei que vocês soubessem. O seu Roberto sempre falava de 4 filhas quando vinha aqui. Saímos do banco atordoadas. No caminho para casa, tentávamos encontrar uma explicação lógica. Talvez papai falasse de uma das netas como filha? Talvez ele considerasse alguma sobrinha como filha? Mas por que o gerente falaria especificamente em outra filha, com direito à herança? Mamãe estava visivelmente abalada quando contamos o que havia acontecido. Ela ficou muito pálida. E disse apenas, deve ser engano do gerente. Vocês sabem que seu pai não tinha segredos de nós. Mas eu percebi algo estranho no tom dela. Uma hesitação que nunca havia notado antes. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava revirando na cabeça todos os detalhes da nossa vida familiar, procurando sinais que talvez tivesse perdido. Lembrei-me dos fins de semana quando papai saía sozinho, dizendo que ia visitar algum amigo ou resolver alguma coisa na cidade. Lembrei-me de algumas ligações telefônicas que ele atendia e depois ia falar em outro cômodo. Lembrei-me de como, às vezes, ele ficava pensativo, distante, especialmente quando estávamos todas juntas. Nos dias seguintes, uma inquietação tomou conta de mim. Comecei a observar mamãe mais atentamente e notei que ela também estava diferente, mais nervosa, evitando o assunto da herança. Quando eu tentava voltar ao tópico da 4ª filha, ela mudava de assunto ou dizia que estava com dor de cabeça. Foi a Márcia quem teve a ideia de procurar nos papéis de papai. Se existe uma 4ª filha, deve ter algum documento, alguma coisa que comprove, ela disse. Num sábado à tarde, enquanto mamãe havia ido à missa, nós 3 fomos até o quarto dos nossos pais e começamos a mexer no guarda-roupa dele. Papai sempre foi muito organizado com documentos. Tinha uma pasta para cada tipo de papel. Uma para documentos pessoais, outra para comprovantes de pagamento, outra para documentos do trabalho. Foi na pasta de documentos pessoais que encontramos algo estranho. Várias folhas de papel carbono, de uma antiga máquina de escrever, como se fossem rascunhos ou cópias de cartas. As folhas estavam amareladas e algumas palavras já estavam apagadas. Mas conseguimos ler o suficiente para ficar alarmadas. Eram cartas dirigidas a alguém chamado Querida Vera, e o conteúdo era claramente íntimo, romântico. Numa das folhas, conseguimos ler. Não posso continuar visitando como antes. As meninas estão crescendo e podem suspeitar. Mas você sabe que meu coração sempre será seu e da nossa filha. Nossa filha. As palavras pareciam saltar do papel. Ficamos em silêncio por um longo tempo, cada uma de nós processando o que aquilo significava. Papai, nosso pai exemplar, tinha tido um relacionamento extraconjugal
E desse relacionamento havia nascido uma filha. A Patrícia, sempre a mais emotiva, começou a chorar. Não pode ser verdade, ela repetia. Papai não faria uma coisa dessas conosco com a mamãe. Mas eu e a Márcia sabíamos que aquelas cartas eram reais. A caligrafia era inconfundivelmente de papai. As referências a eventos da nossa infância coincidiam com nossas lembranças. Procuramos mais e encontramos outras pistas. Havia alguns recibos de depósitos bancários, sempre no mesmo valor, sempre no mesmo dia do mês, durante anos. Havia também um envelope lacrado com o nome Para Helena, escrito na caligrafia de papai. Minhas mãos tremeram quando abri. Era uma carta longa, escrita à mão, datada de janeiro de 2003, poucos meses antes da morte dele. Começava assim: minha filha mais velha, minha Helena responsável, se você está lendo esta carta é porque eu já parti e vocês descobriram o meu segredo. Sei que devo explicações e sei que essa descoberta deve estar causando muito sofrimento para vocês e para sua mãe. A carta continuava contando uma história que eu jamais imaginaria. Em 1962, quando eu tinha apenas 4 anos, papai havia conhecido Vera numa empresa onde ele prestava serviços de contabilidade. Ela era secretária, alguns anos mais nova que ele, e estava passando por um divórcio difícil. Papai se apaixonou por ela. Não foi uma aventura passageira, ele escrevia. Eu me apaixonei perdidamente por Vera, de uma forma que nunca havia sentido antes. Mas eu já estava casado com sua mãe. Já tinha vocês 2 meninas pequenas. E naquela época não se falava em separação como hoje. Um homem não abandonava a família. O relacionamento durou 5 anos. Em 1967, Vera engravidou e nasceu uma menina, Cristina. Papai assumiu a paternidade, mas pediu que Vera não revelasse o nome do pai para ninguém. Ele a ajudava financeiramente, visitava quando podia, mas sempre mantendo o segredo total. Foi a época mais conflituosa da minha vida. Continuava a carta. Eu amava Vera e a Cristina, mas também amava você e sua mãe. Não conseguia escolher. Então vivi essa dupla vida por anos, até que Vera conheceu outro homem, se casou novamente e decidiu que seria melhor eu me afastar. Papai explicava que manteve contato esporádico com Cristina ao longo dos anos, sempre às escondidas. Ele sabia onde ela morava, acompanhava sua vida à distância, mas nunca se aproximou de verdade para não causar problemas para a nova família dela. Cristina cresceu sabendo que eu era seu pai, mas respeitando meu pedido de manter segredo. Ela se formou em pedagogia, trabalha numa escola municipal, é casada e tem 2 filhos. É uma moça maravilhosa, Helena, muito parecida com você na determinação e na inteligência. A carta terminava com um pedido desesperado. Helena, peço a você, como minha filha mais velha, que encontre a Cristina e conte a verdade para suas irmãs. Ela tem endereço no Jardim São Paulo. Trabalha na EMEI Santa Terezinha. Sei que estou sendo covarde ao morrer sem resolver essa situação, mas não consegui encontrar forças para destruir a imagem que vocês tinham de mim. A Cristina é sua irmã tanto quanto a Márcia e a Patrícia. Ela merece conhecer vocês e vocês merecem conhecer ela. Perdoem este velho por ser tão covarde. Quando terminei de ler a carta em voz alta, nós 3 estávamos chorando. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de raiva, confusão, decepção. Como papai pôde esconder isso de nós a vida toda? Como mamãe nunca soube ou sabia e também escondeu? A Patrícia estava inconsolável. Nossa família toda era uma mentira. Ela chorava. Como a gente vai contar isso para a mamãe? Como vamos procurar essa mulher, essa nossa irmã? Eu me senti dividida entre várias emoções diferentes. Havia raiva pela mentira, sim, mas também uma curiosidade enorme sobre essa irmã que nunca conhecemos. Será que ela se parecia conosco? Será que tinha nossa risada, nossos gestos, nossas manias de família? E, ao mesmo tempo, havia uma dor profunda pela traição que isso representava para a mamãe. Naquela noite, decidimos não contar nada para a mamãe ainda. Precisávamos processar a informação, decidir como proceder. Mas eu sabia que não conseguiríamos manter segredo por muito tempo. A verdade tem uma forma de se impor, especialmente quando envolve família.
Durante a semana, fiquei obcecada com a ideia de encontrar Cristina. Pesquisei sobre a escola que papai havia mencionado, chequei listas telefônicas, perguntei discretamente para conhecidos se sabiam de alguém com esse nome na região. Era como se uma parte de mim que sempre esteve faltando finalmente tivesse nome e endereço. Na sexta-feira, tomei uma decisão. Falei para Carlos que precisava resolver uma questão família e pedi o dia de folga na escola. Fui até o Jardim São Paulo, procurei a EMEI Santa Terezinha e perguntei se havia uma professora chamada Cristina. A Cristina Almeida? Perguntou a diretora. Ela dá aula para o maternal, por quê? Meu coração acelerou. Questões familiares. Ela está aqui hoje? A diretora me olhou com curiosidade, mas me disse que Cristina estava em aula e só sairia às 5 da tarde. Esperei. Fiquei quase 6 horas sentada numa praça próxima à escola, imaginando como seria esse encontro, o que eu diria, como ela reagiria. Às 5h10, vi uma mulher de uns 36 anos saindo da escola. Era morena, de cabelos cacheados, média altura, e mesmo à distância eu pude notar algo familiar nela. Ela tinha o jeito de andar da Márcia, meio apressado, mas delicado. Quando ela se aproximou, vi que tinha os olhos de papai. Aquela cor castanha, meio dourada que eu via no espelho todos os dias. Aproximei-me dela com o coração batendo forte. Cristina! Cristina Almeida! Ela se virou para mim com um sorriso educado. Mas quando nossos olhos se encontraram, seu rosto mudou completamente. Foi como se ela tivesse visto um fantasma. Você é... Ela começou, mas a voz falhou. Sou Helena, filha do Roberto Ferreira da Silva. Cristina começou a chorar na mesma hora. Eu sabia que um dia vocês viriam me procurar, ela disse entre soluços. Eu sabia que papai não conseguiria levar esse segredo para o túmulo. O primeiro encontro com Cristina foi uma das experiências mais intensas da minha vida. Sentamos num café próximo à escola e por 3 horas conversamos como se fôssemos amigas que se encontravam após anos de separação. Havia uma familiaridade inexplicável entre nós, como se nossos genes reconhecessem uns aos outros. Cristina contou sua versão da história, que se encaixava perfeitamente com o que papai havia escrito na carta. Ela cresceu sabendo quem era o pai, mas também sabendo que não podia procurá-lo. A mãe dela, Vera, havia se casado novamente quando Cristina tinha 6 anos, e o padrasto a criou como filha, inclusive dando o sobrenome dele. Eu sempre quis conhecer vocês, ela disse, mas prometi para papai que respeitaria o segredo. Ele me visitava escondido até eu fazer 15 anos. Depois, quando eu comecei a questionar mais, a perguntar por que não podia conhecer minhas irmãs, ele se afastou. Disse que era melhor assim. Cristina se lembrava de detalhes que me arrepiavam. Ela sabia nossos nomes, sabia que eu era professora, que a Márcia era enfermeira. Papai havia falado de nós para ela ao longo dos anos, sempre com muito carinho e orgulho. Ele disse que você era a mais estudiosa, Helena, que sempre tirava as melhores notas. Disse que a Márcia era a mais cuidadosa, que desde pequena brincava de médico com as bonecas. E da Patrícia, ele dizia que era artista da família, que desenhava muito bem. Era verdade. Patrícia sempre foi a mais criativa de nós 3, sempre desenhando, pintando, inventando histórias. Saber que papai havia observado isso e contado para Cristina me emocionou profundamente. Mas o que mais me impactou foi descobrir como Cristina era parecida conosco, em manias e características que eu achava que fossem só nossas. Ela tinha o hábito de mexer no cabelo quando estava nervosa, exatamente como a Márcia. Ela ria igual a Patrícia, com aquela risada gostosa que enchia todo o ambiente. E ela tinha a mesma paixão por livros que eu, a mesma forma de se expressar, usando as mãos para gesticular. Eu sempre me senti diferente da minha família materna, ela confessou. Eles são pessoas maravilhosas, me criaram com muito amor. Mas eu tinha gostos, jeitos, que não se explicavam. Agora entendo de onde vem. Cristina estava casada com um professor de educação física chamado Paulo. Tinha 2 filhos, o Tiago, de 12 anos, e a Amanda, de 8. Vivia uma vida simples, mas feliz, muito parecida com a nossa. Ela havia se formado em pedagogia,
Trabalhava há 15 anos na mesma escola. Era respeitada na comunidade. Quando chegou a hora de me despedir, eu sabia que tinha uma decisão difícil pela frente. Como contar tudo isso para a Márcia e a Patrícia? E, principalmente, como contar para a mamãe? No caminho para casa, liguei para a Márcia. Preciso conversar com vocês duas hoje à noite. É sobre aquela história da quarta filha. Pela minha voz, ela percebeu a seriedade da situação. Naquela noite, na casa da Márcia, contei tudo para elas. Mostrei a carta de papai, contei sobre o encontro com Cristina, descrevi como ela era parecida conosco. As reações foram bem diferentes. A Márcia, sempre a mais prática, queria saber sobre questões legais. Ela tem direito à herança mesmo? Como vamos provar que ela é realmente filha do papai? E a mamãe, será que sabe de alguma coisa? A Patrícia estava mais focada no aspecto emocional. Como o papai pôde fazer isso com a mamãe? E com a gente? Nossa família toda era uma farsa, Márcia. Crescemos pensando que éramos especiais, que éramos tudo para ele. Mas ele tinha outra família. Eu tentava equilibrar os sentimentos de ambas, mas também estava muito confusa. Gente, eu entendo a raiva de vocês, mas vejam pelo lado da Cristina também. Ela não teve culpa de nada e cresceu sabendo que tinha 3 irmãs que nunca poderia conhecer. Vocês viram como o papai falava dela na carta. Ele realmente a amava. E daí? Explodiu Patrícia. Ele não podia amar 2 famílias ao mesmo tempo. Teve que escolher, e escolheu esconder. A discussão se estendeu pela madrugada. No final, chegamos a um acordo. Iríamos procurar mamãe no dia seguinte e contar tudo. Ela tinha o direito de saber e também precisava decidir como proceder com relação à herança e ao futuro da família. O domingo foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Fomos até a casa de mamãe logo após o almoço, com a carta de papai e todas as evidências que havíamos encontrado. Mamãe percebeu pela nossa expressão que algo estava errado. "O que aconteceu?" ela perguntou, já ficando pálida. Comecei contando sobre a conversa no banco, sobre as cartas que encontramos, sobre a carta que papai havia deixado para mim. Mamãe foi ficando cada vez mais quieta, mais tensa. Quando terminei de ler a carta em voz alta, esperava que ela explodisse de raiva, que chorasse, que tivesse qualquer reação forte. Em vez disso, ela suspirou profundamente e disse apenas: "Eu sabia." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nós 3 nos entreolhamos incrédulas. "Como assim, a senhora sabia?" perguntou Márcia. Mamãe se levantou, foi até sua cômoda e de uma gaveta fechada à chave, tirou uma caixa pequena. Dentro da caixa havia fotos. Fotos de uma criança pequena, de uma menina crescendo, de uma jovem se formando. Era Cristina. Seu pai achava que conseguia esconder, mas eu sempre soube, mamãe disse com uma voz cansada. Ele mudou depois de 1962. Ficou mais carinhoso comigo, mais atencioso, como se estivesse tentando compensar alguma coisa. Começou a chegar tarde em casa, a inventar desculpas para sair nos fins de semana. Uma mulher sempre sabe. Mamãe contou que descobriu o caso em 1965, quando achou uma foto de Vera na carteira de papai. Ela o confrontou, houve uma briga terrível. E papai confessou tudo. Contou sobre Vera, sobre o relacionamento, mas na época ainda não sabia da gravidez. "Eu dei um ultimato para ele", continuou mamãe. "Ou ele terminava com ela, ou eu pedia a separação. Naquela época, separação era um escândalo, especialmente com 2 filhas pequenas. Eu não queria isso para vocês. Papai prometeu terminar com Vera, e por alguns meses pareceu que havia cumprido a promessa. Mas em 1967, ele confessou para a mamãe que Vera estava grávida e que a criança era dele. Foi o momento mais difícil do nosso casamento", mamãe recordou. "Eu queria morrer de vergonha, de raiva, de dor. Mas aí eu pensei em vocês 2, pequenas, inocentes. Pensei na criança que ia nascer, que também era inocente, e tomei uma decisão. A decisão de mamãe foi permitir que papai assumisse a responsabilidade pela criança, mas com condições rígidas. Ele nunca mais poderia se encontrar com Vera romanticamente, apenas cumprir suas obrigações como pai. E nós nunca deveríamos saber. Eu achei que estava protegendo vocês,
Ela explicou com lágrimas nos olhos. Vocês eram tão pequenas, tão felizes. Pensei, por que destruir a infância delas por causa dos erros dos adultos? Durante todos esses anos, mamãe soube de tudo. Soube quando Cristina nasceu, quando começou a escola, quando se formou, quando se casou. Papai lhe mostrava as fotos que Vera mandava. Contava sobre as visitas. Era um acordo silencioso entre eles. Ele me perguntava se eu não queria conhecer a menina. Mamãe continuou. Eu sempre dizia que não estava pronta. Na verdade, eu tinha medo de gostar dela, de me apegar. E aí a situação ficaria ainda mais complicada. Descobrir que mamãe sabia de tudo mudou completamente nossa perspectiva sobre a situação. Não éramos apenas vítimas de um segredo. Éramos parte de uma dinâmica familiar complexa que durou décadas, onde todos os adultos sabiam a verdade e escolheram escondê-la de nós. A raiva que eu sentia de papai se transformou em uma confusão de sentimentos. Ele não havia sido apenas um homem que traiu a família. Ele havia sido um homem dividido entre duas famílias, tentando fazer o melhor que podia numa situação impossível. E mamãe não havia sido apenas uma vítima. Ela havia sido cúmplice na manutenção do segredo. E agora? Perguntou Patrícia. O que a gente faz com tudo isso? Mamãe ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: agora vocês conhecem a verdade. E cabe a vocês decidirem o que fazer com ela. A semana que se seguiu a essa conversa foi uma das mais tensas da minha vida. Cada uma de nós estava processando a revelação de forma diferente. E nossa dinâmica familiar, que sempre foi harmoniosa, estava completamente abalada. A Márcia estava focada nas questões práticas. Ela queria fazer um teste de DNA para ter certeza absoluta de que Cristina era realmente nossa irmã. Queria consultar um advogado sobre os direitos sucessórios. Queria resolver tudo da forma mais objetiva possível. Não podemos tomar decisões baseadas só na emoção, ela dizia. A Patrícia estava revoltada com todos. Com papai por ter mentido, com mamãe por ter sido cúmplice, comigo por ter procurado Cristina sem consultar antes. A família que eu conhecia não existe mais, ela chorava. Como vou explicar para os meus filhos que o avô que eles idolatravam tinha uma filha secreta? Eu estava dividida entre a culpa e a curiosidade. Culpa por ter mexido nos assuntos de papai, por ter procurado Cristina, por ter sido eu a desencadear toda essa situação. E curiosidade sobre como seria ter uma quarta irmã, sobre que tipo de relacionamento poderíamos construir. Mamãe, surpreendentemente, estava mais calma que todas nós. Depois de décadas guardando o segredo, parecia aliviada por finalmente poder falar abertamente sobre o assunto. Ela até demonstrou interesse em conhecer Cristina. Se vocês decidirem manter contato com ela, eu gostaria de conhecê-la também, disse mamãe numa conversa que tivemos a sós. Durante todos esses anos, eu a vi crescer através das fotos, das histórias que seu pai contava. De certa forma, ela sempre fez parte da minha vida, mesmo à distância. Enquanto isso, Cristina estava esperando ansiosamente por notícias nossas. Eu havia pedido alguns dias para conversar com a família, antes de marcarmos um novo encontro. Mas percebi que a demora estava deixando-a preocupada. Numa quinta-feira, ela me ligou no trabalho. Helena, desculpa incomodar, mas estou muito ansiosa. Vocês decidiram que não querem me conhecer? A voz dela estava trêmula, insegura. Não, Cristina, não é isso. É que é tudo muito novo para nós. Estamos tentando entender como proceder. Eu compreendo. Só não queria que vocês achassem que eu quero alguma coisa material, sabe? Eu não estou atrás de herança, nem nada assim. Eu só queria conhecer minhas irmãs. Essa conversa me tocou profundamente. Cristina estava tão ansiosa para ter uma família quanto nós. Estávamos confusas sobre como lidar com a situação. Decidi que era hora de tomarmos uma decisão definitiva. Naquela noite, reuni minhas irmãs na minha casa. Carlos preparou um jantar e ficou com as crianças para nos dar privacidade. Precisamos decidir, eu disse. Não podemos ficar nessa indefinição para sempre. Ou aceitamos a Cristina como irmã, ou deixamos claro que não queremos contato. A conversa foi longa e às vezes tensa. A Márcia continuava focada nas questões legais.
mas admitiu que sentia curiosidade sobre Cristina. Se ela é mesmo nossa irmã, se papai realmente a amava como filha, então ela tem os mesmos direitos que nós. A Patrícia estava mais resistente. Vocês não entendem, ela dizia com os olhos vermelhos de tanto chorar. Isso não é só sobre aceitar mais uma irmã. É sobre aceitar que nossa vida toda foi baseada numa mentira. Como vou olhar para as fotos da nossa infância e não pensar que enquanto a gente brincava de família feliz, existia uma menina em outro lugar que também era filha do papai? Eu entendia a dor dela, mas também sabia que não podíamos ficar presas no passado. Patrícia, a Cristina não teve culpa de ter nascido. E se a gente for pensar bem, ela sofreu mais que nós. A gente teve um pai presente, ela só teve visitas escondidas. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Vou fazer uma proposta. Que tal marcarmos um encontro com ela, nós 4, incluindo a mamãe? Vamos conversar, conhecer melhor a história dela, ver como nos sentimos. Depois disso, cada uma decide o que quer fazer. A Márcia concordou imediatamente. A Patrícia resistiu mais, mas acabou aceitando com uma condição. Só um encontro, Sarhelena. Depois disso, eu quero tempo para decidir. No sábado seguinte, marcamos um encontro no apartamento da Márcia, que era maior e mais aconchegante. Cristina chegou pontualmente às 14h, trazendo um bolo de chocolate que ela mesma havia feito. E descobrimos depois que chocolate era a sobremesa preferida de todas nós 4. O primeiro momento foi constrangedor. Cristina cumprimentou cada uma de nós timidamente. E quando chegou a vez da mamãe, ambas ficaram paradas, se olhando, sem saber como agir. Foi mamãe quem tomou a iniciativa, abrindo os braços e abraçando Cristina. Você é exatamente como eu imaginava, mamãe disse com lágrimas nos olhos. Seu pai sempre dizia que você era linda, mas, seeing you in person, você tem o sorriso dele. Aquela tarde foi reveladora de muitas formas. Cristina trouxe fotos da sua vida, da infância, da formação, do casamento, dos filhos. Vendo aquelas imagens, era impossível negar que ela era nossa irmã. Não apenas pela semelhança física, mas por gestos, expressões, até pela forma como organizava as fotos no álbum, que era idêntica à forma como eu organizava os meus. Ela contou detalhes da sua vida que nos emocionaram, como quando criança, inventava que tinha irmãs e brincava sozinha de ser a mais velha, cuidando das mais novas. Como na adolescência, se sentia dividida entre a gratidão pela família que a criou e a curiosidade sobre a família que nunca conheceu. Vocês não sabem quantas vezes eu passei na frente da escola onde a Helena trabalhava. Ela confessou. Eu sabia onde era. Papai tinha me contado. Várias vezes eu pensei em entrar, me apresentar, mas sempre desistia na última hora. O que mais me impressionou foi descobrir como ela sabia detalhes íntimos sobre nós. Ela sabia que eu tinha medo de elevador desde pequena, que a Márcia sempre quis ter mais filhos, mas não conseguiu, que a Patrícia havia pensado em fazer faculdade de artes, mas desistiu por pressão da família. Papai me contava essas coisas porque eu perguntava sobre vocês. Ela explicou. Eu queria conhecer minhas irmãs, mesmo que fosse só através das histórias dele. Durante a conversa, percebi que a Patrícia estava gradually se abrindo. Ela fez várias perguntas sobre a infância de Cristina, sobre como ela havia lidado com o fato de ter um pai secreto. E quando Cristina mostrou um desenho que havia feito aos 8 anos, um retrato de uma família com 4 meninas, Patrícia não conseguiu esconder a emoção. Você desenhava igual a mim quando era pequena, Patrícia disse, tocando o papel amarelado. O mesmo estilo, as mesmas cores. No final da tarde, quando Cristina se despediu, o clima estava completamente diferente. Não havia mais tensão, mas também não havia definições. Precisávamos processar tudo aquilo. Nos dias seguintes, cada uma de nós teve reações diferentes. A Márcia decidiu que queria fazer o teste de DNA, não por duvidar da paternidade, mas para ter todos os documentos legais em ordem. A Patrícia ficou mais quieta, pensativa, mas eu percebi que ela estava curiosa para saber mais sobre Cristina. E eu estava encantada com a descoberta de ter uma 4ª irmã. Havia algo sobre Cristina que me tocava profundamente.
Talvez porque ela fosse a mais parecida comigo em personalidade. Ou talvez porque eu me identificasse com a responsabilidade que ela sentia, sendo ela também uma irmã mais velha na família onde foi criada. 2 semanas depois, foi a Patrícia quem tomou a iniciativa. Ela ligou para Cristina e a convidou para almoçar, sozinhas. "Quero conhecer você melhor, sem a pressão de todo mundo junto", ela disse. Esse almoço foi o ponto de virada. Patrícia voltou para casa transformada. "Helena", ela me ligou chorando. "Ela é nossa irmã de verdade. Não só de sangue, mas de alma. Vocês sabiam que ela também teve depressão pós-parto, igual eu tive com a Amanda? E que ela também sempre quis aprender piano, mas nunca teve coragem de começar?" A partir desse momento, Cristina começou a fazer parte da nossa família naturalmente. Primeiro foram encontros esporádicos, depois almoços regulares aos domingos na casa de mamãe. E, finalmente, ela se tornou parte integral da nossa dinâmica familiar. O teste de DNA confirmou o que já sabíamos. Cristina era realmente nossa irmã. Mas mais importante que isso, ela se tornou nossa irmã de coração. Descobrimos que tínhamos muito mais em comum do que podíamos imaginar. Todas nós herdamos de papai a paixão por livros, a tendência a se preocupar excessivamente com a família e um jeito específico de franzir a testa quando estamos concentradas. Mamãe se apegou a Cristina de uma forma que nos surpreendeu. "É como se eu estivesse recuperando os anos perdidos", ela disse. "Todos esses anos eu via as fotos dela, ouvia as histórias, mas nunca pude abraçá-la. Nunca pude ser avó dos filhos dela." E foi assim que o Tiago e a Amanda ganharam mais 3 tias e uma avó. Eles se adaptaram à situação com a naturalidade das crianças, especialmente quando descobriram que tinham mais primos para brincar nos encontros de família. Os primeiros anos após a descoberta de Cristina foram de intenso aprendizado para toda a família. Tivemos que reescrever nossa história, reinterpretar memórias e, principalmente, aprender a lidar com sentimentos conflitantes sobre papai. A raiva inicial que sentimos gradualmente se transformou em compreensão. Através das conversas com Cristina, começamos a entender melhor o dilema que papai havia vivido. Ele não era simplesmente um homem que traiu a família. Ele era um homem dividido entre 2 amores, tentando fazer o melhor que podia numa época em que suas opções eram limitadas. Papai sofria muito com essa situação. Cristina nos contou numa dessas conversas. Quando ele me visitava, eu percebia que ele ficava triste quando tinha que ir embora. Ele dizia que gostaria que toda a família pudesse estar junta, mas que isso não era possível. Essa perspectiva nos ajudou a perdoar papai, mas também nos fez refletir sobre as consequências de guardar segredos. Se papai tivesse sido honesto desde o início, talvez tivéssemos evitado décadas de mentiras e mal-entendidos. Mamãe, por sua vez, parecia finalmente em paz com toda a situação. "Durante todos esses anos eu carreguei o peso de saber e não poder falar", ela disse. "Agora que vocês sabem que a Cristina faz parte da família, eu me sinto livre." Mas nem tudo foi fácil. Tivemos que lidar com questões práticas complexas, como a herança e a forma como a família seria vista pela sociedade. Alguns parentes mais distantes ficaram escandalizados quando souberam da existência de Cristina. Houve comentários maldosos, fofocas, pessoas que questionaram a moral da família. A própria Cristina enfrentou preconceito. Algumas pessoas a chamavam de filha bastarda. Outras insinuavam que ela havia aparecido apenas por interesse financeiro. Isso nos deixou furiosas e nos uniu ainda mais em sua defesa. "Cristina é nossa irmã, ponto final", Patrícia disse numa reunião de família onde alguns tios estavam questionando a situação. "Quem não aceitar isso não é bem-vindo na nossa mesa." A questão da herança foi resolvida de forma justa. Como Cristina era legalmente filha de papai, ele havia registrado seu nascimento. Ela tinha direito igual ao nosso. Mas ela surpreendeu a todos nós ao dizer que não queria a parte financeira da herança. "Eu não preciso de dinheiro para me sentir filha do papai", ela disse. "Ter vocês como irmãs já é mais do que eu sempre sonhei." Insistimos para que ela aceitasse sua parte.
porque era um direito dela, não um favor nosso. Ela acabou aceitando, mas usou todo o dinheiro para montar um pequeno fundo de educação para os filhos e para fazer algumas reformas na casa da mãe adotiva, Vera, que já estava idosa e precisava de cuidados especiais. Com o passar dos anos, nossa relação com Cristina se aprofundou de formas que eu nunca imaginei. Descobrimos que ela tinha uma sabedoria especial para lidar com crianças, não só por ser professora, mas por ter crescido numa situação familiar complexa, o que a fez desenvolver uma sensibilidade especial para questões emocionais. Quando meu filho Roberto passou por uma fase difícil na adolescência, foi Cristina quem conseguiu conversar com ele e ajudá-lo a se abrir. Tia Cris me entende, ele disse. Ela sabe como é se sentir diferente. A Patrícia encontrou em Cristina a parceira que sempre procurou para suas atividades artísticas. Descobrimos que Cristina também pintava nas horas vagas, e suas obras tinham um estilo muito parecido com o da Patrícia. Elas começaram a frequentar cursos de pintura juntas e até montaram uma pequena exposição de trabalhos em dupla. A Márcia e Cristina desenvolveram uma cumplicidade especial na área profissional. Ambas trabalhavam com cuidado, uma na saúde, outra na educação, e frequentemente trocavam experiências sobre como lidar com famílias em situações difíceis. E eu encontrei em Cristina não apenas uma irmã, mas uma confidente. Por ser a mais velha de sua família adotiva, ela entendia as responsabilidades e pressões que eu sempre senti como primogênita da nossa família. Conversávamos sobre a dificuldade de ser a irmã responsável, sobre como conciliar os próprios sonhos com as necessidades da família. Os encontros dominicais na casa de mamãe se tornaram ainda mais especiais. A mesa, que antes acomodava 8 pessoas, nós 3, nossos maridos e nossos filhos, agora precisava ser estendida para acomodar 13, incluindo Cristina, Paulo e seus filhos. O barulho era maior, as conversas mais animadas, e mamãe parecia rejuvenescer vendo a casa cheia. Agora sim nossa família está completa, ela dizia, olhando para todas nós ao redor da mesa. Mas foi num momento de crise que realmente comprovamos que Cristina era nossa irmã de verdade. Em 2010, mamãe foi diagnosticada com o início de Alzheimer. Foi um choque para todas nós. Mas foi Cristina quem tomou a iniciativa de reorganizar nossas rotinas para cuidar dela. Eu perdi muitos anos sem poder cuidar dela, Cristina disse. Agora que tenho a chance, não vou desperdiçar. Ela se mudou temporariamente para ser a casa de mamãe. Organizou um esquema de cuidados, pesquisou tratamentos e, principalmente, teve a paciência e a delicadeza necessárias para lidar com os momentos difíceis da doença. Vendo Cristina cuidar de mamãe com tanta dedicação, qualquer resquício de dúvida que ainda pudesse existir sobre sua legitimidade como membro da família desapareceu completamente. Ela não estava ali por obrigação ou por interesse. Ela estava ali por amor. Mamãe faleceu em 2015, aos 83 anos, cercada por todas nós 4. Nos últimos meses, por causa da doença, ela às vezes confundia nossas identidades, mas sempre reconhecia que éramos suas meninas. Incluía Cristina naturalmente nessa categoria, como se ela sempre tivesse feito parte da nossa vida. O funeral de mamãe foi uma cerimônia bonita e emocionante. Durante o velório, muitas pessoas comentaram como nossa família tinha se mantido unida e forte. Vocês 4 irmãs são um exemplo, dizia uma vizinha antiga. Sempre tão próximas, sempre se apoiando. Ninguém mais questionava a presença de Cristina ou sua legitimidade como nossa irmã. Ela havia se tornado parte tão integral da família que as pessoas esqueciam que ela havia chegado depois, que havia crescido separada de nós. Hoje, mais de 20 anos depois da descoberta de Cristina, posso dizer que ela foi a melhor coisa que aconteceu à nossa família. Não apenas porque ganhamos uma irmã maravilhosa, mas porque sua chegada nos forçou a crescer, a questionar nossas certezas e a aprender sobre perdão e aceitação. A Cristina hoje tem 58 anos, é avó de 3 netos e se aposentou da escola municipal onde trabalhou por mais de 30 anos. Ela continua próxima de nós, participando de todas as decisões familiares importantes, de todas as celebrações
e tristezas. Quando meus netos perguntam sobre a família, eu conto a história completa para eles. Não escondo o fato de que o bisavô teve 2 famílias, nem que mantivemos um segredo por décadas. Conto porque acredito que a verdade, mesmo quando dói, é sempre melhor que a mentira. Vovó Helena, minha neta Sofia me perguntou recentemente, por que o bisavô não contou a verdade desde o início? Porque às vezes os adultos acham que estão protegendo as pessoas que amam, escondendo coisas que podem machucá-las. Mas o que aprendemos é que os segredos sempre vêm à tona. E quando isso acontece, a dor é ainda maior. A história da nossa família me ensinou várias lições importantes que quero compartilhar, especialmente com as pessoas que podem estar passando por situações similares. Primeiro, aprendi que família não é apenas sobre sangue ou DNA. Família é sobre escolher estar presente na vida das pessoas, sobre apoio mútuo, sobre amor incondicional. Cristina se tornou nossa irmã, não porque um teste de DNA comprovou que ela era filha de papai, mas porque escolhemos incluí-la em nossas vidas, e ela escolheu nos incluir na vida dela. Segundo, aprendi que perdoar não significa esquecer ou aceitar comportamentos inadequados. Perdoar significa liberar o peso da raiva para poder seguir em frente. Perdoamos papai, não porque o que ele fez foi certo, mas porque carregar raiva por décadas só nos faria mal. Terceiro, aprendi que honestidade, mesmo quando dói, é sempre o melhor caminho. Os segredos de papai e mamãe foram mantidos com boas intenções. Eles queriam nos proteger. Mas o resultado foi décadas de mentiras que quase destruíram nossa capacidade de confiar uns nos outros. Quarto, aprendi que nunca é tarde para construir relacionamentos significativos. Cristina entrou em nossas vidas quando eu já tinha 45 anos, quando todas nós já éramos adultas formadas, com nossas próprias famílias e rotinas. Mesmo assim, conseguimos construir uma relação fraternal, profunda e verdadeira. Quinto, aprendi que crises familiares podem ser oportunidades de crescimento. A descoberta de Cristina poderia ter destruído nossa família, poderia ter nos afastado definitivamente. Em vez disso, nos fez mais próximas, mais honestas umas com as outras, mais conscientes da importância de valorizar os relacionamentos. Para quem está passando por situações similares, meu conselho é: não tenham medo da verdade, não tenham medo de conversar, de fazer perguntas difíceis, de confrontar segredos familiares. A verdade pode doer no início, mas é só através dela que conseguimos construir relacionamentos autênticos e saudáveis. Se descobrirem que têm irmãos ou familiares que não conheciam, deem uma chance ao relacionamento. Não deixem o orgulho ou a raiva impedirem vocês de conhecer pessoas que podem se tornar importantes em suas vidas. Lembrem-se de que essas pessoas não tiveram culpa das circunstâncias que as trouxeram ao mundo. E para os pais que podem estar escondendo segredos similares, por favor, considerem contar a verdade para seus filhos. Encontrem uma forma adequada. Busquem ajuda profissional se necessário, mas não deixem que seus filhos descubram por acaso ou após sua morte. Eles merecem saber a verdade, e vocês merecem viver sem o peso de carregar segredos. A família que temos hoje é muito diferente da família que eu conhecia até os 45 anos. É uma família construída na verdade, na aceitação, no perdão e no amor incondicional. É uma família que inclui pessoas que vieram de histórias diferentes, mas que escolheram caminhar juntas. Cristina sempre diz que gostaria que papai pudesse ver como ficamos próximas. Ele ficaria feliz em saber que finalmente somos uma família de verdade, ela diz. E eu acredito que sim. Onde quer que papai esteja, ele deve estar em paz, sabendo que suas 4 filhas se encontraram e se amam como irmãs. Nossa história me ensinou que família é uma escolha diária, um compromisso renovado constantemente. É escolher estar presente mesmo quando é difícil. É escolher perdoar mesmo quando machuca. É escolher amar mesmo quando não entendemos todas as complexidades dos relacionamentos humanos. Hoje, quando olho para nossas fotos de família, não vejo mais a mentira que elas representavam antes da descoberta de Cristina. Vejo o amor que sempre existiu,
a união que sempre esteve lá e a completude que chegou quando finalmente encontramos nossa quarta irmã. A filha que nunca existiu, na verdade, sempre existiu. Ela apenas estava esperando ser encontrada. E quando isso aconteceu, nossa família não se partiu. Ela se completou. Esta é a história que queria compartilhar com vocês. Uma história sobre como a verdade, mesmo quando dói, tem o poder de curar e unir. Uma história sobre como o amor familiar pode superar mentiras, segredos e mal-entendidos. Uma história sobre segundas chances, perdão e a beleza de descobrir que nossa família é ainda maior do que imaginávamos. Que ela inspire outros a buscarem a verdade em suas próprias famílias, a abraçarem a complexidade dos relacionamentos humanos e, principalmente, a nunca desistirem do poder transformador do amor fraternal.